Tá. E aí, oitavo ano, beleza? Todo mundo de boa? Chegando para mais uma aula, né? Padrão. Estamos aí no capítulo final da apostila 3. É o capítulo. Capítulo 2 da unidade 6, Tensões e Conflitos da África. Lembrando que a gente já viu partes desse assunto quando abordou Ruanda, Burundi, o Mumbuto, enfim, eu quis dar um passo lá atrás, já tem bem um mês e pouco aí que a gente abordou esse assunto, porque é mais legal, né? Enfim, a gente gosta de ver a treta rolando, né? Enfim, no caso a gente vai agora acompanhar o livro para ver de fato como é que ele está desencadeando esse assunto, para ver como a gente avança, né, nos conflitos e quais ele aborda. Então, página 244, a gente inicia a ideia de tensões e conflitos, depois daquele vídeo que a gente viu semana passada da partilha africana, com a ideia de colonização e a descolonização, ou seja, o período que os países começaram a ficar livres da influência estrangeira, né? Então a gente tem nessa relação de partilha, esse mapa que está aqui bonitão, colorido, os territórios portugueses, britânicos, belgas, franceses, alemães, espanhóis, italianos, alguns estados independentes que não tinham recursos que não foram atrativos, áreas da Alemanha cedidas pela França, também teria aqui uma parte dos Estados Unidos bem pequenininho, enfim, mas é um ambiente que você vê que foi plenamente tomado por outras nações, por nações imperialistas que colonizaram o continente africano e se tiveram como oportunidade os impérios locais que exploravam as etnias, aquelas diversas etnias que um pouquinho mais aqui na frente ó, tem esse mapa bonitão da política étnica, né? Divisão política e étnica das etnias. Enfim, mas vamos pegar aqui do começo. O processo de colonização começou lá no século XIV, com a ação dos portugueses nas Ilhas Canárias, bem aqui próximo à Península Ibérica, a Portugal, tá? Que hoje fazem parte do território espanhol, então nem mais África é. Então no século XIV a gente começa a ver essas ocupações em ilhas, não no próprio continente. E aí, conforme as necessidades comerciais do século XVI ampliaram, a necessidade de dar a volta para chegar ou na China ou na Índia, a gente percebe bem que o litoral foi bem utilizado para essas explorações estrangeiras. Tá? Tanto é, se a gente avaliar o Império Turco-Otomano, que ocupou boa parte aqui da África do Norte, também fez parte desse período. Tá? E os séculos seguintes, com certeza, a ideia de portos de exportação da mão de obra escrava, né, o tráfico negreiro, principalmente para o Brasil, para os Estados Unidos, que aconteceu bastante. Né? Enfim, nesse período aqui é o período inicial da colonização, onde a principal exploração da região era a mão de obra escrava, que era levada para outras colônias. Então a gente tem no século XVI esse proceder, esse tipo de ação europeia dentro do continente africano. Conforme o século passou, 16, 17 e 18, esse tipo de ação foi postergada, foi mantida. Tá? Depois, outros países passaram também a ocupar as áreas litorâneas. Só que com a ideia da segunda revolução industrial do final do século XIX, 1880 mais ou menos, muita matéria-prima passou a ser necessária, principalmente em relação aos combustíveis fósseis, como carvão, tá? E minerais para a indústria da metalurgia. Então, a ocupação por busca desses minerais foi ampliada. E aí, o Tratado de Berlim, que a gente falou no último vídeo, foi assinado, vários países, Reino Unido, França, enfim, as nações europeias atuaram de maneira a literalmente separar o território, não só com as ocupações litorâneas para a exploração do tráfico negreiro,
mas sim da exploração das riquezas naturais internas do continente. Então a ideia de ocupar e destrinchar e regionalizar o território aconteceu com esse Tratado de Berlim, beleza? Então, para tentar dar fim às contentações e criar regras para a colonização, as potências mundiais se reuniram em 1884 nessa conferência, Berlim. Com isso, acontece a tal da partilha africana, beleza? Então, 20 foram colonizados pela França, 18 pelo Reino Unido, 3, enfim. A gente tem aqui bonitinho essa divisão, para vocês darem uma lida boa sobre como essa África foi partilhada pelos europeus. Tá? O único país aí que ficou independente, né, na Primeira Guerra Mundial foi o Egito. Tá? A gente está falando aí em 1922. Porque de resto começaram a se tornar independentes no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, só o Egito se tornou independente. Depois da Primeira Guerra Mundial, todas as outras colônias só seguiram independentes após o fim dessa Segunda Guerra. Beleza? Então, conforme a descolonização africana começou, a gente vê algumas conferências como Bandung, tá aqui, que foi fundamental para ver como os países ficariam depois dessa descolonização, quem ficaria à frente dos países e como seria a relação com as ex-metrópoles, tá? Então, o caso, por exemplo, daquele tal do Mobutu foi isso. A gente viu uma influência estrangeira que botou ele no poder e o cara surtou, né? Então, com certeza isso é bem complexo, porque a gente está vendo o mundo pós Segunda Guerra Mundial, 55, no contexto da Guerra Fria. Ou seja, eu estou vendo duas grandes potências que saíram muito bem da Segunda Guerra Mundial, que é a União Soviética, um lado socialista, né, e os Estados Unidos, líder do bloco capitalista, buscando áreas de influência pelo mundo. Isso é a maneira mais simples da gente pensar na Guerra Fria. E aí a ideia dos países independentes da África levanta esse interesse em influência dos Estados Unidos na região, então, da União Soviética também. Tá? Então, com certeza, os apoios dos dois países foram fundamentais para o surgimento desses países. No caso do Mobutu, por exemplo, foi a União Soviética. Né? Enfim, seguindo adiante, né, a gente sabe, a gente já viu várias vezes isso, que essa divisão étnica vermelhinha tem mais de 3.000 e tantas aí etnias que não foram respeitadas nesse período pós-colonização, porque se tornaram partes de países maiores. Tá? Se a gente vê, por exemplo, o Congo aqui no meio, é uma diversidade étnica muito grande, mas é um país. Tá? Então, com certeza é um país muito rico em cultura, né, em religiões, em idiomas, enfim, particularidades sociais com mais, aqui está botando mais de 2.000 etnias. Já vi vários antropólogos que falam em 3.200. Enfim, é gente pra caramba e com ideias, culturas, religiões diferentes, beleza? Então, com certeza, todas as etnias, né, participaram de períodos bem complicados na sua história, principalmente aí no período da partilha africana, e isso tornou o continente bem conflituoso. Tá? Não vamos focar muito aqui, vamos dar uma avançadinha. E aí a gente sabe que alguns exemplos, por exemplo, a independência do Sudão do Sul, que era o maior país africano, tamanho bem grandão, só que por uma rixa religiosa, a gente vê o Sudão do Sul com bastante petróleo, com riquezas minerais. O Sudão mesmo tem também riquezas minerais, mas houve uma violenta guerra entre cristãos e povos locais. Olha aqui, bem aqui, ó, o Sudão passou por duas guerras civis, ambas entre porções do norte do território, de maioria árabe e islâmica, e o sul, com a maioria cristã. Então os cristãos e os povos tribais locais passaram a guerrear bastante contra o povo árabe que estava avançando sobre o território em busca, aparentemente, das reservas de petróleo. Né?
Enfim, mas a gente sempre sabe que recursos naturais são objetivos de conflitos, tá? Então, bem complexo, a gente vê que em vários momentos, na segunda metade do século XX, o Sudão passou por guerras, ambas relacionadas à população árabe islâmica contra os cristãos e os tribais locais, tá? Nesse caso, é até legal pegar aqui, ó, em 2013, com o período de cessar-fogo, de 2015 a 2016, o Sudão do Sul vive uma violenta guerra civil, motivada pela disputa entre o poder de grupos políticos e milícias. Tá? Então passou também a ter milícia lá, tá? E algumas milícias ligadas a grupos terroristas islâmicos, o que é bem complicado porque fomenta, né, dá essa aquecida na xenofobia contra os islâmicos, porque a gente sabe que não é todo, a gente não pode generalizar esse povo árabe islâmico como terrorista. Isso é extremamente errado, mas infelizmente existem grupos bem extremistas, como o caso do Boko Haram, tá? Mas não é o caso do momento. Conflito de Darfur, região do Sudão. Então tu vê, Sudão já teve a partilha para ter o Sudão do Sul. Agora tem o conflito da região de Darfur, uma área em disputa onde tem muitos recursos minerais. Esse pontinho aqui é a área onde está tendo conflito entre Sudão e o Sudão do Sul sobre a região total de Darfur. Então já tem os estados do Sul e do Sudão, ainda tem a região de Darfur. Em 2003, grupos armados de maioria não árabe, ou seja, não está relacionado aos muçulmanos, atacaram postos do governo sudanês. Esses grupos alegaram que o ataque era um protesto pelo descaso histórico do governo central de Khartoum aqui, com a região de Darfur. Ou seja, era um chamado, esse conflito foi um chamado pela atenção. Então, desde então, o governo é acusado de apoiar e armar grupos árabes para atacar, né, esses grupos não muçulmanos que estavam buscando a atenção do governo de Sudão para ações humanitárias na região. Né? Enfim, uma pena, mas algo que aconteceu. Primavera Árabe. Esse conflito ele é muito tenso, porque ele tem um estopim muito complexo. Tá? A gente vê povos que foram transformados pela ação de governos extremistas. Por exemplo, o Egito teve um ditador durante as décadas de 60, 70 e 80, depois dessa liberdade, né, da independência, que, enfim, atacou bastante os povos árabes muçulmanos. Então, uma série de manifestações causaram mudanças em alguns países, tá? E aí o Egito é um grande exemplo disso, tá? Então, o que acontece no Egito? O Egito foi uma reação em cadeia de um evento que aconteceu na Tunísia, cara, que também está dentro dessa Primavera Árabe, tá? Por quê? Olha aqui que doido. Um vendedor ambulante, descontente com o descaso do governo, ateou fogo ao próprio corpo. Aí tu lê assim, pô, é uma história louca, né? O cara tacou fogo nele mesmo. O que aconteceu, né? E a morte dele foi televisionada, sabe? Passou na TV a morte dele, o cara morrendo, né? Ele era um vendedor de frutas, um vendedor, né? Um ambulante, um barraqueiro, quase que um camelô, né? Não sei como é que é o nome lá, mas a Tunísia organizava bem esses vendedores de rua. O que acontece? Esse cara ele não poderia vender fora do perímetro, né? O chão estava marcado com onde ele poderia ficar. Só que onde ele estava é em frente a uma loja, não sei de que, enfim, uma loja, um estabelecimento normal, legal, não era um ambulante, que precisava sair com uma grande máquina da loja. E a barraca do cara estava na frente. O que aconteceu? Ele tirou a barraca do lado para, enfim, os caras tirarem a máquina da loja. E enquanto ele está do lado, fora da demarcação dele, uma senhora pede na barraca dele, ele tinha chegado para o lado, para comprar alguma coisa. Um policial viu ele vendendo fora da área demarcada, porque ele estava, sei lá, sendo cooperativo com a loja da frente dele, e apreende as mercadorias dele. Leva ele preso
né? Não, na verdade nem leva ele preso. Ele ainda não era preso, só apreende as mercadorias dele. Ele fica revoltado, porque é o ganha-pão dele, ele só foi, tá, não é, ele não estava vendendo fora do local dele. Foi no momento que aconteceu esse incidente. Então a mercadoria dele é levada, ele, enfim, perde o seu ganha-pão, literalmente, e é levado, né, a julgamento. O governo da Tunísia dá vitória ao policial, ou seja, ele perde. Mesmo ele alegando e tal, o governo não reconhece ele como estando certo. Né? E se a gente pensar bem diretamente, ele estava vendeu fora da área demarcada, mas é rígido demais isso, né? Como um ambulante. Então ele viu esse problema e surtou. Né? Como é que ele ia chegar em casa sem dinheiro, enfim, alimentar a família. E aí ele faz esse evento, ele se taca fogo. Ele não morre de cara. Tá? É isso que representa muito para a religião islâmica, esse momento da Primavera Árabe. Porque quando ele vai para o hospital, ele começa a delirar. Enfim, o cara tem o corpo todo queimado, ele começa a delirar e ele começa a falar que o líder, o profeta da religião islâmica, o Maomé, estava descontente com o povo árabe. Ele balbuciando, falando, ele fala isso, que o Maomé está descontente, está triste, e isso passa na TV. E aí ele morre logo depois disso. Então isso cria assim, um momento de manifestação que toma as ruas da Tunísia e vai para outros países como o Egito. Tá? Então isso derruba os governos. Zine El Abidine Ben Ali, né? O nome complicado, que estava no poder há bastante tempo já, um ditador. Ele foi deposto, ele foi arrancado do governo para fazer uma reforma política, convocando novas eleições para que tanto o povo árabe quanto o povo cristão na Tunísia pudesse ser atuante da maneira bem equilibrada. Eles não queriam assim uma retirada dos cristãos, não, eles só queriam justiça, né? Uma maneira de trabalhar mais, enfim, mais legalzinho, tá? Mesma coisa, o Egito foi uma reação em cadeia disso. Tá? Depois desse problema na Tunísia, que gera essa reação em cadeia, mesma coisa. O Hosni Mubarak, nomes complicados, 29 anos de forma autoritária, um líder extremista no Egito, que viu as manifestações na Tunísia e começou a ficar preocupado porque começou nas ruas do Egito também. Né? Sai ditador, sai ditador, sai ditador. Em 2011 ele renunciou. E aí quem passou a governar provisoriamente foi o exército. Nova eleição, Mohamed Morsi, vinculado a um grupo radical, vence a eleição, tá? E modifica as leis. Então, a primeira coisa, ele faz uma reforma constituinte. Ele muda as leis do país inteiro, que passaram a ser fortemente baseadas no islamismo. Por isso, Primavera Árabe Muçulmana, islâmica. Tá? E o Egito, diferente da Tunísia, teve uma tendenciosidade nas leis para cuidar melhor, para, enfim, beneficiar o povo islâmico. Enfim, só que no Egito a maior parte do Estado sempre foi laico, não tinha essa ligação com religião. Então, depois disso, a população volta às ruas em 2013 reclamando disso. Fala, qual é, meu irmão? Não, todo mundo aqui é laico, enfim, o Estado tem que ser laico. E, enfim, depois disso, um clamor popular derrubou o presidente que a própria população tinha posto. Enfim, não estavam satisfeitos com isso. E aí, de novo, uma nova constituição, que foi desvinculada ao islamismo, foi escrita, com novas eleições, enfim. Aqui no Egito a gente vê mais manifestação, não tem tanto conflito, não tem tanta morte, mas são protestos violentos, né? Depredações, invasões de prédios públicos, né? Que abalou bastante o governo do Egito, beleza? Aí, passando, Líbia, mesma coisa, a situação é mais complicada, tá? Porque esse momento do levante árabe desencadeou não manifestações, e sim uma guerra civil, e está rolando até hoje, tá? É algo que ainda não apaziguou. Você vê um grupo radical liderado por islâmicos
que tentam desde 2011 tomar o poder do país, beleza? E aí, Muammar al-Gaddafi, que está no poder desde 69, está sendo questionado, tá? Eu não sei nem se ele continua no poder, ainda liderava o exército, tal, beleza, enfim. Porém, o clamor desse controle do território da Líbia, né, os pedidos pelo controle do território da Líbia se mantém. Então, vários grupos fundamentalistas atuam dentro buscando essa deposição do governo. Tá? Então, Primavera Árabe, 3 países complexos, Tunísia, Egito e Líbia, sofrendo pressões políticas para transformar o poder, o governo, por sanções religiosas. Na Argélia, né, 2011 e 2012 também, não derrubou o governo. Tá? Os protestos não derrubaram o governo. Tenta falar o nome desse cara aí, ó. Eu nem vou tentar. Abdelaziz Bouteflika, blá blá blá, né? No poder desde 99. Então não são 20, 30 anos como na Líbia, no Egito, é um negócio mais curto. Mas que desde 92 está havendo problemas sociais, está havendo problemas de emergência do Estado por falta de comida, enfim, de recursos para manter uma população com uma qualidade de vida minimamente agradável. A Argélia sofre com boa parte da população abaixo da linha da pobreza. Então, miséria na Argélia é bem complicado, né? Então, depois desses manifestos, de maneira bem autoritária, as manifestações se tornaram ilegais por um tempo. Por pressão, liberaram as manifestações. Então você vê um governo que tentou ser autoritário e não conseguiu por pressão popular. A Argélia é um conflito mais tranquilo porque não tem guerra civil, beleza? Outros, conflitos territoriais na África do Norte e Mali. Tá? Mali. 62, os Tuaregs, um povo nômade que vive no deserto, tentaram formar um estado independente, ou seja, uma emancipação do país, tá? Que se concentra no norte do território, a região chamada Azawad, enquanto no sul predominam etnias negras, os Bambara, que são as maiorias. Né? O que acontece? Os Tuaregs, eles tiveram um apoio islâmico, porque a região do Mali passou por uma expansão do estado da ocupação árabe, da Primavera Árabe. Então eles lá perceberam que poderiam também apoiar um novo governo. Só que, aí vem o problema. Iniciaram uma ofensiva armada contra o governo do país. Conquistaram as grandes cidades, expulsaram o exército e fundaram o Estado Independente do Azawad. Só que a ONU não reconhece isso. E até hoje o governo do Mali tenta retomar a região. Tá? Quem ajuda é a França. O exército francês invadiu a região em 2013 em buscando essa cessar-fogo. Tá? Que mesmo sendo assinado, não apaziguou. A gente até hoje vê tensões na região porque o povo não foi retirado do lugar, eles continuam. Né? A região de Tuareg continua com uma vontade de ser independente ao país Mali, mas nem a ONU, porque foi uma ação rebelde, violenta, com tomadas, como uma guerra, para tentar fazer essa separação do país. Tá? Né? Então, ó, um detalhe bom aqui para a gente pensar, para vocês não confundirem. Impor a Sharia. Que é isso? São governos regidos pelo Corão, pelo livro islâmico, ou seja, são governos controlados pela religião árabe muçulmana. Tá? É o que eles tentaram fazer lá, não conseguiram. Saara Ocidental é um território da parte norte da África também, né? Uma colônia, ex-colônia da Espanha. É uma região bem pobre, bem vazia, tá? Próximo ao Marrocos, no deserto do Saara. Em 1976, havia lutado com a presença espanhola na região, ou seja, ainda estava na época, estava descolonizando. Depois que o governo espanhol saiu,
ficou um vazio popular, ficou um vazio de governo. O Saara Ocidental faz parte do território do Marrocos, que alegava, né, que fazia parte, mas porque não tinha um governo. O governo estava fugido enquanto 76 estava havendo essa guerra buscando a independência. Em 1991 houve um cessar-fogo entre o Marrocos, que tentava dominar a região, e esse grupo, né, a República Árabe da Saaraui. Aqui, tá aqui. Saaraui, isso mesmo. Que desde então estava planejando esse plebiscito para a separação oficial do Marrocos. Tá? A ONU considera o Saara Ocidental como um território não autônomo ao Marrocos, ou seja, seria parte do Marrocos sem uma autonomia porque não tem uma representação política séria. Tá? Não tem alguém reconhecido legalmente como governo. Boko Haram, né? O vídeo está ficando longo, mas a gente vai matar tudo aí nesse vídeo. Apesar de ter o maior PIB da África, a Nigéria é um país que convive com grandes conflitos internos motivados pelas diferenças religiosas e étnicas. Dessas diferenças, a gente pode ver que o grupo Boko Haram atacou violentamente várias tribos, tentando impor também o governo regido pelo Corão. E o Boko Haram com ataques extremamente violentos. Eles avançavam por vilas e matavam todo mundo, tá? Tem um ataque que foi bem abafado pelo governo da Nigéria, tá? Que aparentemente foram mais de 20 mil pessoas mortas em uma noite. Ou seja, eles limparam uma vila, mataram todo mundo da vila. Enfim, eles sequestram, eles matam, é um grupo muito violento, o Boko Haram, tá? Então, contra o Boko Haram, a gente vê vários movimentos, principalmente sobre as ações que eles fizeram contra as mulheres. Tá? A gente sabe que os islâmicos têm uma relação complexa com o gênero feminino. E uma das ações, eles sequestraram muita gente, muitas meninas. Tá? Aparentemente, muitas não voltaram com vida. E, enfim, não é um grupo muito bem visto, mesmo dentro da comunidade islâmica. Tá? Mesmo os árabes, muçulmanos e islâmicos não gostam muito do Boko Haram. E o último aí, o Apartheid. A gente já viu bastante na África que em 1948 as leis da África do Sul passaram nitidamente a privilegiar a minoria branca que ocupava a região, que estavam no poder, que cuidavam do PIB para melhorar a qualidade de vida dos brancos, excluindo literalmente a população negra das escolas, dos hospitais, de ônibus, não ia poder usar. Tá? Isso foi bem criticado pelo mundo. Uma figura muito importante surge aí, Nelson Mandela e o seu amiguinho, o Bispo Tutu. Tá? O nome dele é muito fofo, Tutu. Que por meio de uma resistência pacífica, ou seja, eles não foram para a pancada, eles foram de maneira pacífica, faziam os protestos contra a igualdade entre as etnias branca e negra na África do Sul, fazendo sabotagens ao governo, desligando linhas de trem, fechando estradas, tá? E manifestações populares dentro das áreas mais visíveis da África do Sul. Problema: essa humilhação da população negra começou a ser vista pela ONU. E aí o Mandela foi preso, passou um tempão preso na África do Sul, ficou 26 anos preso e foi solto em 89, quando o Apartheid foi oficialmente abolido. E assim que ele saiu, ele foi posto como um candidato e ganhou a eleição da África do Sul. Então o governo de Mandela foi marcado pela conciliação entre brancos e negros. Né? Alguns grupos negros na África do Sul quiseram fazer o inverso do Apartheid, a versão negra do Apartheid, mas que o Mandela era um cara pacifista, paz e amor total, não quis nem pensar nisso. Ele queria realmente uma igualdade das leis, tanto para brancos e negros. Beleza? E a gente viu a maior parte dos conflitos pós-guerra centro-civil africana. Esses outros aqui eu vou deixar pra gente ver depois, porque senão é muita coisa pra gente ver num vídeo só. Já tá aí com quase meia hora. Beleza? Bons estudos aí. Se tiver alguma dúvida nesses conflitos, me fala, porque são muitos e a gente está vendo todos. Valeu!